Olá a todos, bem-vindos ao Café e Gestão, um espaço de oportunidade para nós discutirmos gestão pública, um tema da mais alta relevância que afeta a todos nós e a nossa população. E o tema hoje importante é saúde pública. Nós vivemos um momento muito singular, um momento onde a pandemia estabeleceu para todos nós uma mudança de cultura, onde o poder público teve que atuar de uma maneira diferente, com estratégias de acesso. Mas a gente não vai se limitar a falar hoje apenas da pandemia. Nós vamos falar também de modernização, nós vamos falar de ampliação de acesso, nós vamos falar de novas unidades. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso que o nosso secretário municipal de saúde, Dr. Durval Pedroso. Oi, Durval, vamos tomar um café? Feito por você e com você, com certeza será um prazer. Vamos lá! Durval, é uma satisfação trabalhar aqui com você, ter você aqui como um grande gestor e trazer as novidades e a situação de saúde que nós temos. Mas antes de falar de tudo isso, vamos conhecer um pouquinho quem é o Dr. Durval Pedroso. Fala um pouquinho pra gente, como é que você é, quem você é. Então, Fábio, Durval é uma pessoa que sempre acreditou na saúde, principalmente na saúde pública. Tive a oportunidade de estudar fora, desenvolver meus estudos. Tenho duas filhas, né, a Cecília e a Moema. Que bacana. E acredito que saúde pública feita com compromisso, com qualidade, isso pode mudar a característica de um povo. Assim como a educação faz as pessoas evoluírem, a saúde é um dos princípios que as pessoas precisam para estar bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para poder se desenvolver. Então, saúde para mim sempre foi um grande desafio. Falando em desafio, você provocou, eu vou ter que perguntar. Você é um homem de excelência e de grande capacidade profissional na área privada, sabemos já do seu histórico, mas por que você aceitou então o desafio de vir a gerir, né, a Secretaria Municipal de Saúde? Na verdade, a saúde ela jamais deveria ser dicotomizada. Saúde pública e privada, elas devem caminhar lado a lado e garantir acesso e saúde de qualidade é fundamental, seja em qualquer desses âmbitos. Então, topar esse desafio, vir para poder oferecer um trabalho de qualidade, crescer junto e aprender também sobre saúde pública, foi algo que me motivou e tem me motivado. Os desafios são grandes, e cada desafio é uma nova vitória e uma nova conquista que nós podemos imaginar, sempre pelo bem da população. Vitória e conquista. Doutor, vitória e conquista no meio de uma situação tão complexa, tão difícil, que afetou a sociedade mundial como um todo e nós aqui goianienses, a pandemia. Como é que nós estamos em relação à pandemia? Uma provocação para o senhor. Vamos chegar até o final do ano com 100% de imunização? Então, Fábio, é importante você falar sobre a pandemia e não só sobre a pandemia em si, no que diz respeito à assistência, a questão de leitos, garantir acesso à população, mas também o combate. E o combate se faz com vacina. E a vacina foi um desafio. Uma campanha de vacinação como nunca antes se pensado, uma campanha extramuro, onde utilizamos escolas, drives através de veículos, imunizantes diferentes, características de vacinação diferentes. Foram muitos os erros que aconteceram ao longo dessa campanha em alguns momentos, mas os aprendizados têm sido cada vez maiores. E hoje Goiânia pode dar o exemplo. Nós já temos mais de 80% da população vacinada com a primeira dose completa e já estamos próximos de 50% da população com vacinação completa. Que coisa boa! Isso mostra, né, o empenho de toda a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o apoio técnico da Prefeitura, em fazer essa vacinação. Fizemos inclusive vacinação 24 horas contínuas, fizemos festa durante a vacinação, chamamos agora os jovens para comparecer à vacinação, então é um ambiente de muito envolvimento e de muito compromisso. Você falou de estratégia, de envolvimento, de compromisso, mas também
de modernização. E esse aspecto eu queria perguntar para você. A telemedicina, ela não é uma coisa nova, mas dentro desse contexto da pandemia, eu acho que está se acelerando a necessidade de termos isso como estratégia. Fala um pouquinho de telemedicina para nós. A tecnologia, ela vem lado a lado da medicina e da saúde já há muito tempo. As ferramentas tecnológicas, desde a melhoria dos equipamentos de monitorização, dos equipamentos de acesso às cirurgias, isso é um desenvolvimento contínuo. E ter hoje a tecnologia voltada ao acesso em saúde é fundamental. A telemedicina, ela se pensava num primeiro momento como uma interlocução direta exclusivamente do usuário, no caso o paciente, e o médico. Mas nós aprendemos muito com a pandemia que a telemedicina ela pode ser uma ferramenta facilitadora de interconsultas, em que você pode ter a equipe da atenção primária garantindo uma interconsulta com o especialista à distância. Isso é mais ou menos parecido com o que se faz nas universidades, quando nós temos os cursos de residências e a parte de capacitação técnica médica, em que nós temos um generalista sendo orientado a ser um especialista. Então, nesse ponto, a telemedicina ela vem a oferecer conhecimento, qualificação e garantir acesso especializado à população. Muito bem. Você está sinalizando que a telemedicina já era uma estratégia, ela agora vai se ampliar em razão da pandemia e o alcance dela vai se dar pela cidade. Eu posso pensar dessa forma? É importante pensar assim. O Conselho Federal de Medicina não tinha uma regulamentação muito bem definida sobre o uso da telemedicina. Okay. Com a necessidade da pandemia, essa regulamentação ela acontece provisoriamente. Nós acreditamos que por toda a experiência desenvolvida durante esse tempo, possa sim levar cada vez mais a garantir a responsabilidade, o uso da telemedicina com responsabilidade, com ética e com garantia de acesso de saúde à população. Mas falando de atendimento, a gente fala de acesso. E acesso também diz respeito à saúde da família. Poxa, inauguramos recentemente, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, né, a unidade de família do Alto do Vale. Outras virão. Você pode dar alguma notícia para a gente? Então, Fábio, é com muita satisfação que nós conseguimos terminar essa obra. Era uma obra que já vinha com um processo de construção mais arrastado. Houveram as dificuldades do ponto de vista de execução propriamente de infraestrutura, mas hoje um aparelho de saúde, uma unidade grande, capacitada, uma unidade que proporciona 7 equipes de atendimento, ou seja, uma alta abrangência. Quase 30 mil pessoas podem ser atendidas nessa estratégia dessa unidade. Além dessa unidade, eu te digo mais, vem mais unidades por aí sim. Existe mais a unidade do São Carlos, que é uma previsão de abertura já em breve também. Existe Coisa também boa. a unidade do Riviera. E existe a ampliação da rede proposta justamente para que nós tenhamos saúde adequada, saúde que dê conforto para aquelas pessoas que ali trabalham, ou seja, o profissional da saúde tem um ambiente adequado e que a população seja acolhida e seja bem atendida como assim merece. Que a população seja bem atendida como ela se merece. Eu vou utilizar isso para falar de uma outra questão que a gente ouve muito na mídia, né? Que é o retorno das cirurgias eletivas. Eu sei que com a pandemia vocês tiveram que fazer um redimensionamento e priorização também. Mas fala um pouquinho como está a estratégia para o retorno das cirurgias eletivas. Fábio, é importante você tocar nesse assunto. Cirurgias eletivas sempre foram um problema. Isso é de longa data. Acesso à saúde, principalmente no que diz respeito à saúde especializada, do ponto de vista das cirurgias de média complexidade até aquelas de mais alta complexidade, a população sempre sofreu muito com isso. É importante entender que é preciso conhecer realmente a fila, conhecer a estrutura da saúde e fazer um planejamento para garantir acesso em curto período de tempo, porque essa fila ela não acaba. Essa fila ela é contínua. Então é preciso que nós tenhamos uma forma de desalimentar cada vez mais essa fila, oferecendo acesso a esses procedimentos cirúrgicos. E digo mais, não são somente os procedimentos cirúrgicos, existem também os procedimentos diagnósticos.
E esse paciente, para ser operado, ele precisa estar preparado. Então, assim, reconstruir a estrutura de saúde pública do município, em garantindo, por exemplo, acesso ao risco cirúrgico, ao preparo desses pacientes, para que ele chegue na unidade já para ser atendido pela média e alta complexidade, preparado, isso é importante, porque senão você perde um tempo muito grande e causa um peso muito grande sobre essa unidade de alta complexidade para realizar esse preparo do paciente. Fantástico. A gente está falando de acesso, a gente está falando de unidade, a gente está falando de tecnologia. Mas isso tudo tem a ver com uma estratégia, com um planejamento, com uma disruptura de conceitos. O que é isso dentro do seu planejamento para a nossa gestão de saúde municipal? Disruptura é uma das melhores palavras para se aplicar do uso de tecnologia e de ferramentas de gestão dentro da saúde. Perfeito. Saúde pública ela não pode ser feita como já se fez no passado, apagando incêndios, resolvendo problemas pontuais. Os problemas pontuais precisam ser solucionados, mas é feito fazer planejamento, usar de ferramentas de gestão, fazer estratégias que você possa vislumbrar determinados momentos e trabalhar muitas vezes com estruturas piloto. Então, muitas vezes é importante você testar uma determinada modelagem para uma determinada ação e um determinado tipo de assistência à saúde. Aquilo sendo possível, você replica para as demais. É muito mais simples você pensar em pequenos modelos que possam ser reprodutíveis de sucesso do que às vezes partir para um grande processo que, sendo inviabilizado, você teria uma perda muito grande de tempo. Ou seja, é transformar. Saúde pública tem que ser pensado também como saúde pública, como um negócio. Um negócio, ele precisa de lucro. E qual que é o lucro da saúde pública? É a satisfação da população. É a população ser atendida, é a população ser realizada. E esse é o lucro que nós temos que levar da saúde pública para a população. O lucro que a gente pode traduzir como benefício social, ou seja, o impacto que a gente traz para a qualidade de vida da sociedade, não é mesmo? Com certeza, cara. Saúde jamais pode ser instrumento de exclusão social. A vacina nos ensinou isso. Ali no momento em que havia uma escassez da quantidade de vacinas e que precisávamos utilizar de artifícios, por exemplo, a tecnologia, os drives, infelizmente havia sim uma segregação daquela população mais carente, que não poderia ter esse acesso através do transporte ou às vezes até das unidades. Entendendo isso agora, no momento em que nós já temos uma disponibilidade também maior de vacinas, hoje a vacina vai até a população. Então já existem estratégias itinerantes em que a vacina chega à população. E isso é pensar em saúde pública, é pensar de uma forma dinâmica, crescendo e evoluindo cada vez mais. Mas muitas vezes nós temos que ter uma interlocução com diversas instâncias. Lembrando à população que o Sistema Único de Saúde chama sistema. Então ele tem várias instâncias a deliberar. E essas instâncias que deliberam, elas também estabelecem uma gestão de recursos. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você não é um ente isolado, você faz parte de um sistema. Fala um pouco para nós sobre isso, com relação à gestão de recursos junto ao Ministério da Saúde. Fundamental essa colocação. Saúde, assim como qualquer outro tipo de desenvolvimento dentro de uma capital do porte, do tamanho de Goiânia, é fundamental que esses recursos sejam aportados pela uma estrutura de governo federal. Okay. E nesse sentido, temos ido a Brasília, temos oportunidade de conversar diretamente com os secretários e com o próprio ministro da Saúde para levarmos esses projetos e conseguirmos os fomentos especiais para esses projetos. Assim como também estamos contando com o apoio das emendas parlamentares. É importante que os nossos deputados, que os nossos políticos aqui do estado de Goiás entendam da importância que Goiânia tem no contexto do estado e consigam trazer esses recursos para investimento, mas é importante também, Fábio, pensar em custeio. Custeio é fundamental. Se você constrói uma unidade, não tem como fomentá-la, não tem como mantê-la, você construiu um problema, você arrumou um problema. Então é importante que essas unidades já cresçam na perspectiva de como serão fomentadas e o Ministério da Saúde dispõe desses planejamentos. Algumas vezes nós já identificamos falhas nesse sentido de querer ter somente a vontade de construir e não se planejar. E hoje é importante fazer de uma forma diferente. Primeiro se planejar para depois se construir. Você está me provocando, então eu tenho que te provocar também.
Você fala de planejamento junto com um setor tão importante que são as comissões intergestoras, tripartite, bipartite e também o Conselho Municipal. Você fala de recursos, mas e dentro da casa? Como é que você se planeja? Que ferramentas de gestão você utiliza para poder fazer valer esses instrumentos e financiamentos de fora dentro de uma praticidade e de uma objetividade no seu planejamento do dia a dia? É fundamental nós conhecermos e trabalharmos a Secretaria como uma empresa que tem receitas e tem despesas. Nós temos que entender qual que é a nossa liquidez, qual que é o passivo que acumulamos e quais são os futuros que esperamos. Então, pensar na Secretaria como um aparelho econômico é fundamental. E para isso é importante que reuniões aconteçam com a parte de estrutura administrativa financeira da Secretaria, sejam feitos esses planejamentos e cada vez mais se profissionalize essa função, essa área de atuação da Secretaria. E realmente, como você colocou, não ter esse planejamento e não fazer esse planejamento não se trata somente de você não conseguir atingir os objetivos, mas pelo contrário, ainda conseguir atrapalhar e às vezes limitar processos que já estão em andamento justamente por condições de gerência inadequada. Usar ferramentas é fundamental, juntar o grupo, fazer brainstorms ali, desenvolver ideias, envolver toda a equipe, isso é fundamental. Trabalhar numa linha transversal, jamais numa linha vertical. É compartilhar com as pessoas que ali estão a melhor forma de se atingir o objetivo que espera. Você diz então que você planeja e traz ferramentas de gestão e também conceitos e metodologias já consagradas, como planejamento estratégico, PDCA, dentre outros, é isso? Isso, com certeza. PDCA é uma ferramenta excelente de gestão. Eu que tive a oportunidade de passar por acreditação hospitalar, cheguei a participar de processos desde ONA 1 a ONA 3 e implementações, inclusive, de acreditação hospitalar internacional. Sei muito bem o tanto que é importante, num processo de gestão, no que diz respeito à saúde, ter o planejamento. Você planeja, você observa, você controla, você estuda e você replica. É assim que é o método mais adequado de você garantir o acesso a uma determinada estrutura, a uma determinada programação que você tem, um objetivo final. E a nossa equipe de saúde, a nossa equipe administrativa da sua secretaria, está tendo aderência a essas metodologias? Está conseguindo se identificar, né, dentro desse projeto de planejamento interno que você está exercendo? Esse é um dos grandes desafios, mas para isso sim, estamos inclusive até modificando alguma parte da estrutura física da Secretaria para um modelo mais corporativo, em que as pessoas possam estar no mesmo ambiente, entendendo ali dos processos de uma forma não segregada, em que você tem às vezes um trâmite burocrático muito grande, que nós sabemos que na atividade pública, na administração pública, existe essa transparência através das certificações de controladoria e a questão da verificação adequada, legal. Isso tudo pode sim ser um entrave, que na verdade é uma forma de garantir a transparência, mas isso não pode atrapalhar. E quando você tem esse treinamento e você tem equipes envolvidas, isso funciona muito bem. Então hoje nós conseguimos identificar pessoas ali dentro que vieram compor o time, que tem esse perfil, que conseguem fazer ali rounds de desenvolvimento, aplicar metodologias, levar toda esse desenvolvimento para a secretaria. E isso é muito estimulante, porque nós vemos isso no próprio servidor público, o interesse nesse desenvolvimento e nesse envolvimento. Mas vamos falar também de um sonho da sociedade goianiense, um sonho que foi até já pauta, né, do plano de governo. E eu queria a sua opinião dentro de uma perspectiva muito sóbria sobre isso, porque é um desafio muito complexo. Vocês estão pensando no primeiro hospital municipal de Goiânia? Como é que você vê isso como perspectiva? Na verdade, Fábio, Goiânia, pela dimensão, uma capital com mais de 1,5 milhão de habitantes, num estado do tamanho de Goiás, em que concentra grande parte dos serviços de média e alta complexidade, necessita sim de um hospital
que tenha um perfil mais voltado a essas características de acesso de cirurgias e de procedimentos de maior complexidade. Sabemos que a responsabilidade maior também do município, com o compromisso da atenção primária, com o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, de prevenção, é fundamental. Mas é muito importante que exista um hospital municipal, sim, para que a população garanta cada vez mais o seu acesso. Isso tem que ser pensado de uma forma muito profissional, de uma forma muito concreta, para não se cair na ilusão de se construir ou desfazer algo que não é vislumbrável a curto período de tempo, haja visto necessidade de investimento, de planejamento de custeio. Então é uma estratégia que deve ser pensada sim, com muita seriedade, com muito compromisso, para não causar uma expectativa que possa ser frustrada num curto período de tempo. Nós sabemos que a administração pública ela necessita desse espaço de tempo do planejamento. Mais uma vez eu falo de novo da necessidade do planejamento, né? Planejar é fundamental. Excelente. Essa era uma pergunta que está dentro do coração de todos, mas tem uma que está no coração da gente, tem uma que está no coração desde a época do plano de governo, que é a implantação do primeiro Centro Médico de Especialidades e Cirurgias. E eu sei que isso já está dentro do seu scroll, dentro do seu planejamento. Fala um pouquinho o que é isso e o que a sociedade pode esperar com a implantação desse novo equipamento público aqui em Goiânia. Na verdade, nós já estamos fazendo isso, né, Fábio? Já entregamos o primeiro centro integrado de especialidades pediátricas. Né? Pela primeira vez, Goiânia tem, e até uma novidade para o próprio estado de Goiás, ter a especialidade de pediatria, as subespecialidades que garantem acesso a esses subespecialistas de unidades 100% SUS, que hoje já tem a capacidade de atendimento de 2.800 crianças e que, quando estiver a pleno vapor, vai estar oferecendo 4.400 atendimentos à população goianiense. 4.400 atendimentos. 4.400 novos atendimentos. Novos atendimentos. Esses são novos atendimentos. Em especialidades pediátricas, ou seja, o pneumopediatra, o gastropediatra, o nefropediatra. Uma realidade que muitas vezes não é passível, inclusive, para o setor privado. Existe essa dificuldade de acesso para as pessoas que possuem plano de saúde e mesmo aquelas que estão dispostas a pagar pela saúde. E hoje o município de Goiânia consegue oferecer isso. Já em referência ao Centro de Especialidades Médicas, também do ponto de vista de um ambulatório de média complexidade, de acesso a pequenos procedimentos cirúrgicos, a diagnóstico, isso é fundamental. E isso sim, já está no radar, existe um planejamento muito intenso para que isso aconteça e com certeza em breve nós poderemos já estar anunciando a programação para o acontecimento desse centro de especialidade. Então hoje, depois de tanta explicação, de tantos conceitos básicos, de tanta estratégia e planejamento, a gente só tem a agradecer ao Dr. Durval Pedroso por toda a explicação que ele deu e trouxe para nós muita esperança. Nós estamos inaugurando atividades, equipamentos públicos, trazendo estratégia e com certeza vamos ter uma saúde do goianiense ainda melhor ao longo dessa administração. Eu agradeço a oportunidade, foi um momento muito bom, descontraído, podermos falar sobre saúde aqui de uma forma com respeito, com coerência e com o que a população goianiense merece. Encerramos agora esse capítulo e esperamos em você, que continue nos acompanhando, nos mande suas perguntas, traga para nós as suas questões de debate, venha conosco e acompanhe o nosso canal. Muito obrigado. E apenas lembrando, nós estamos acompanhando e obedecendo a todos os protocolos de biossegurança, principalmente aqui ao lado do nosso secretário de Saúde. Um abraço a todos, vamos em frente!